Nós não estamos habilitados a substituir o evangelho. Aliás, nós estamos proibidos. Jesus disse para João na ilha de Patmos, disse assim, olha, essa é a palavra de Deus, essa é as escrituras. Aquele que aumentar um J ou tirar, aumentar ou tirar um J ou um tio da palavra de Deus, será culpado e réu de condenação, vai para o inferno, minha gente. As pessoas não estão lembrando que tem inferno. As pessoas não estão lembrando que o desobediente que não viver a palavra de Deus vai para o inferno. E hoje as pessoas estão relativizando o inferno. O inferno é um lugar. O inferno é real. O castigo é real. O fogo não apaga. O bicho nunca morre. Está escrito na palavra de Deus. O coach não prega isso. O coach manda você viver aqui na terra. Depois da terra tem um segmento, tem a continuidade. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o dia do juízo. Louco, se eu pedir a tua alma, para onde você irá hoje? E o que será tudo isso que você angariou? Ganhou o mundo inteiro e perdeu a salvação. Sai dessa, meu irmão, no nome de Jesus. Vem para o evangelho. Vem para o evangelho. Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um podcast da New Alliance. E a gente está aqui de volta, eu sou a Temises, eu estou aqui com o pastor Maurício, pastora Renata, a Raquel também está aqui com a gente boa hoje. Noite, voltamos aí, né? Glória a Deus, depois de quase um ano. Nossa, faz tempo já. Foi quando o último? Ai, uns 6 meses, né? A gente falou Foi? do amor. Foi. Não faz 6 meses, não. Nós fizemos em novembro. Foi. Alguma coisa assim. Por aí. Lá para Mas novembro de importante, Estávamos com 2022. saudade. Yes. Muito Saudade de Yeah. falar de Deus, porque é sempre bom, né? A gente estar junto assim, falando de Deus, Yeah. de testemunho, de coisas boas, coisas Yes. polêmicas também, né? Amamos uma polêmica. Hoje eu acho que é um pouco polêmico, né? Assim, a gente falar de igreja, né? O que é a igreja? Sim. O que é o papel da igreja? Para que a igreja existe? Hoje tem muitos podcasts Sim. por aí, né? Muita gente Sim. falando do que a igreja deve ou não fazer. Yeah. E vale a pena a gente gastar um tempinho, né? Falando Sim. sobre isso, voltando na Bíblia e pegando o que a Bíblia diz, né? O que a gente tem que fazer, qual o Sim. papel que a gente tem que exercer. Yeah. Yes. Uma das coisas, né, assim, que eu penso aqui, primeiro, que o mais importante, né, é que a gente seja cheio do Espírito Santo. Amém. Então, e nós somos, né, o templo do Espírito Santo, mas a gente pode buscar isso estando sozinhos, mas existe uma importância, né, da Sim, igreja, de estar sim. na igreja. Sim. Então, quando a gente fala desse ser cheio do Espírito Santo, uma vez que a gente entende, busca isso, as outras coisas, as outras perguntas, né, aparece a resposta. Yes. Sim. Então, esse é uma delas, né? Yes. Por que que a igreja existe? Eu vou Sim. descobrir isso sendo cheia do Espírito Santo. Sim. Não, né, sendo cheia de mim, da minha Sim. opinião, né, do que eu acho que é certo ou que não é. Então, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né, de ser Sim, cheio de ser de cheio. Deus. E você vê isso bem no começo da igreja primitiva também, né? Ali, uma das primeiras coisas que Jesus falou com os discípulos foi: esperam que vocês receberão direção do Espírito Santo. Então, tipo assim, o que a gente vê hoje no contexto de igreja é uma igreja que não tem se virado para a palavra nos detalhes. Peraí, se Jesus disse para ser cheio, para esperar, para receber uma direção do Espírito Santo, é porque é o que a gente está precisando hoje como igreja. É o que a igreja do mundo está precisando hoje. E ele falou para esperar, para receber primeiro o Espírito Santo, para Sim. então ir Depois, fazer o yes. resto, né? Yes. Sim. E é muito importante a gente entender que o nosso único alvo, né, é a palavra de Deus. Com certeza. Na Como verdade, igreja, né? Como você igreja, diz, yeah. como igreja, a palavra de Deus é o nosso manual. Sim. Não é sobre o que eu penso, não É a é nossa sobre bússola, o que, né? Yes, Yeah. não é sobre o que eu acho, Yeah. mas é sobre o que a palavra de Deus diz. Então é isso que nós estaremos fazendo aqui nessa noite. Sim. Na verdade, a intenção do nosso podcast sempre foi trazer para a internet aquilo que a gente conversa à mesa, quando a gente Sim. se assenta à mesa e começa a conversar a respeito do reino de Deus, a respeito da igreja, a respeito do evangelho nos dias atuais,
não é? Então, essas coisas são muito relevantes, elas são importantes para a gente sentar, conversar, refletir, esclarecer. Então, essa é a nossa proposta, né? Porque às vezes tem coisa que pra gente, né, conversando assim, faz sentido, Aham, mas às vezes pra uma pessoa que ainda não entrou no evangelho, não abriu a Bíblia, assim, não aprofundou, né? O aham. que então, é ser cheio do Espírito Santo? Porque às vezes isso não é só, eu vou na igreja, então eu sou cheia do Espírito Santo. E é como vocês falaram, hoje em dia, há muito acesso à informação. Demais. Muita gente falando sobre muita coisa Uhum. e muita gente fazendo por motivações diversas. Sim. E isso mexe com a essência. Porque se nós falarmos na mesma motivação, nós vamos estar na mesma essência. Uhum. Se nós falarmos com motivação diferente, nós não vamos estar na mesma essência. E hoje tem gerado, sim, polêmica, tem gerado divergência, e as divergências têm gerado divisão. Uhum. E isso é uma estratégia demoníaca. Porque se o inimigo gera conflitos de entendimento, conflitos de compreensão e gerando divisão, na verdade, a divisão é uma estratégia do inimigo para conquistar, para escravizar. Então, essa é a estratégia demoníaca. Para isso, nós precisamos primeiro ser cheios do Espírito Santo, porque se nós formos cheios do Espírito Santo, nós não seremos enganados. E é como se as pessoas, né, pegam a Bíblia ali, né, lê um texto que supostamente é simples. Às vezes, assim, né, tem a dificuldade da linguagem, né, mas hoje tem a Bíblia em várias versões, atualizada e tal. Assim, eu não tô falando de distorcida, né? Distorcida. Sim, atualizada. Sim. Mas parece... Eu tenho a impressão, assim, de que as pessoas pegam, né, aquilo que é simples e pegam um texto e falam, nossa, deixa eu enfeitar isso aqui para eu poder mostrar a minha inteligência, o meu conhecimento. E aí meio que sai fora. Isso é extremamente perigoso. E aí a gente, como a minha esposa disse, a gente tem a Bíblia como um guia, né? Como um manual para nossas vidas. E quando nós lemos as Escrituras, é tão interessante como os princípios do reino são muito claros. Demais. Demais. Que a Raquel citou sobre o que Jesus disse em Atos 1. Primeiro vocês vão buscar o Espírito Santo, serem cheios com o Espírito Santo, e depois vocês vão fazer a obra. Não vos ausenteis daqui, até que do alto vocês recebam a promessa, que é o Espírito Santo. Aí quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês serão cheios de poder, de autoridade, e aí vocês estão aptos para pregar o Evangelho. Quando a gente olha isso, esse princípio, ele foi cumprido por Jesus. A Bíblia diz assim, Jesus ao ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Lucas capítulo 4. Né? Eu não vou falar todo o capítulo, né? Mas dentro do contexto... Por mais que você gosta. Por mais que eu goste de ler todo o capítulo, né? Mas só contextualizando, Jesus é batizado por João Batista nas águas do Jordão, do Rio Jordão. Ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Fica 40 dias em jejum, sem comer, sem beber. Depois disso teve fome, vem a tentação, o tentador o tentou. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, ele venceu a tentação pelo quê? Pela palavra. Mas para ele estar cheio da palavra, estar cheio do Evangelho, ele tinha que estar cheio do Espírito Santo. Aí quando a gente pega ali o verso 14... A Bíblia diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi impelido a ir a Nazaré. E quando ele chega lá, ele pega a palavra de Deus no templo, foi-lhe dada a oportunidade, ele abre em Isaías e diz, o Espírito do Senhor me ungiu. Uau, olha como é claro. E é aí que vem a questão, tipo assim, de voltar às escrituras. As pessoas muitas vezes perdem os detalhes que, tipo assim, gente, nós estamos falando de Jesus. 100% homem, 100% Deus. E Deus deixou claro e deixar escrito que ele estava cheio do Espírito Santo. E hoje a gente vê uma igreja que busca fogo, que busca um tanto de coisa, mas... Que fogo é esse que eles estão buscando? Senão realmente o Espírito Santo, ou deveria ser, né? Exato. O que você falou, então, assim, de uma maneira
às vezes, mais fácil de alguém, assim, nossa, resume aí pra mim em uma frase. Aham. Às vezes seria, então, você ser cheio do Espírito Santo é quando você entendeu o evangelho. Entendeu? Ser cheio do Espírito Santo é você, nesse aspecto de estar apto a falar de Deus, é você ter a revelação de quem é Deus. Uau. Para você ter a revelação de quem é Deus, você precisa estar cheio dele. Yes. Yeah. E qual é a Como maneira... você se enche dele? Qual é a maneira que você se enche de Deus? Cumprindo todos os requisitos, primeiro, que vão te qualificar ou habilitar, vamos colocar essa palavra melhor de habilitação e não qualificação, que isso vai te habilitar a estar pronto para ter a palavra de Deus. Jesus poderia simplesmente chegar e dizer assim, olha, eu sou o Filho de Deus Sim. e vim aqui para mudar o mundo, o Espírito de Deus me ungiu para pregar o evangelho, tararara, e começar a pregar uma ideia transformadora. Porque muitas pessoas pensam que Jesus é um revolucionário. Tem Muitas até o pessoas... filme, né? Jesus Revolution. Ah, é? Sim. Não vi esse filme ainda. Yeah. Então tem pessoas, mas tem muitas pessoas que pensam isso, que Jesus foi um grande revolucionário, que veio ao mundo e causou ali uma revolução e tal. Então, muitas pessoas têm a visão ou a revelação errada de quem é Jesus. Sim. Quando Pedro diz quem Jesus é, o que foi que Jesus disse para ele? Você não está cheio de teologia, você está cheio do Espírito. Não foi carne ou sangue quem te Sim. revelou, Sim. mas foi o Espírito Santo. Então, e não estou falando mal da teologia, pelo amor de Deus. Né? Nós chegamos nesse ponto depois, à frente, porque o conhecimento é importante sim. Só que o conhecimento por si só te mata. E não revela quem é Deus. Né? Pode até revelar o que Deus quer, Sim. mas quem Deus é, não. Porque o conhecimento, igual o senhor tá falando, ele chega uma hora ali que ele tem um limite. Sim, ele tem O um mover limite. de Deus não tem um limite. No né? mover de Por Deus, isso não. que precisa da revelação, Yes. né? Sim. Não é só, né? E essa revelação, ela está ancorada no Evangelho, ela está ancorada na palavra de Deus. Em Quando eu digo Cristo. Evangelho, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também, não é só o Novo Testamento. Yeah. Porque o Antigo Testamento é o cumprimento do Evangelho. Yeah. Né? Então, aliás, eu amo quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que o Evangelho primeiramente foi pregado para Abraão, Gálatas 3:8. Uau, olha. Então, tipo assim, o Evangelho foi primeiro pregado para Abraão. O Abraão é antes da lei, inclusive. Fala aí. Tá. E, na verdade, a Bíblia, ela se completa. O que nós temos visto muito nesses dias, as pessoas pegando texto fora do contexto para criar um pretexto ou para criar a sua vontade dentro da palavra de Deus. Sim. Hoje, muitos se dizem cristão, mas se nós analisarmos, nós vamos ver muitas igrejas com placas de igrejas cristãs, só que com um pensamento completamente diferente do que uma outra igreja cristã, evangélica, está movendo, está fazendo. E Pedro diz que a Bíblia, ela não é de individual interpretação. Então, o evangelho, quem é cristão, quem segue o evangelho, deveria falar a mesma língua. Sim. Mas nós temos visto, é isso que a gente vai estar depois explicando mais detalhadamente, que nesses últimos tempos, né, mais agora, nós temos visto que hoje, em qualquer esquina, uma pessoa se denomina pastor, abre uma igreja e começa ali dentro de uma visão, muitas vezes maluca, que não tem nada a ver com o evangelho, dizendo que é uma igreja cristã. Criando a própria doutrina, a própria ideia. Sim, Yeah. e isso, quem conhece a palavra no todo, vai saber também que isso era suposto acontecer. Sim. E aí a pessoa está cheio de si mesmo e não cheio do Espírito Santo. Yeah. E essa é a questão. Sim, porque muitos que se levantam, né, principalmente nesses últimos tempos nós temos visto, muitos têm se levantado porque eles saem muitas vezes de uma igreja onde eles querem continuar com os seus estilos de vidas pecaminosos e muitas vezes dentro, né, daquele contexto, a liderança, pessoas que estão ali para orientar, acaba desaprovando dentro da palavra aquele comportamento, essas pessoas muitas vezes saem. Assim como a síndrome de Lúcifer, né? Muitos saem, levam uma terça parte daquela igreja, montam uma outra igreja e assim vai virando as igrejas e mais igreja. E hoje nós estamos aí, muitos olhando e falando, uau,
que bênção, né? Nós temos um monte de cristão. Não, se estiver fora da palavra, tá prestando um desserviço. Não Sim. tá construindo o reino de Deus. Tá construindo um império humano e trazendo um desserviço para o reino de Deus. Sim. Mas aí você falaria, nesse caso, né? Quando a gente vê muito disso acontecendo, isso aí é mais falta de conhecimento do povo ou líderes que não seguem? Ou é os dois? É uma questão de liderança? É uma questão do povo, né? Tipo assim, porque a gente vê isso demais. A Bíblia fala: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Yeah. Primeiro ponto. Sim. Mas, no meio de tudo isso, eu acho que nos dias atuais nós estamos vivendo uma crise um pouco mais agravada. Yeah. Que tem pessoas que têm um conhecimento, mas não têm o Espírito Santo, Uau, yes. e porque estão cheios de si mesmo Uhum. e não do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz que quem quiser segui-lo tem que negar a si mesmo, Não, Tomar você a me fez sua lembrar cruz. do Paulo também. É. Vai. né? Negar a sua cruz e o segui-lo. Yeah. Então, Tomar a sua cruz, né? tomar a sua cruz e segui-lo. Então, hoje, o que está acontecendo? Pessoas muito cheias de si. Sim. Em alguns casos, está insuportável Yeah. você ouvir pessoas, algumas delas, que afirmam algumas coisas Uhum. e elas não param para ouvir mais ninguém. Uhum. Sim. É porque elas estabelecem o que elas estão dizendo como uma verdade, e esse é o maior perigo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o primeiro lugar que você vai recorrer antes de você abrir a sua boca é as Escrituras, exemplo de Jesus. Yes. Jesus poderia ter chego lá na sinagoga e no seu primeiro sermão, né? Lucas 4, a partir do verso 14, é o primeiro sermão público de Jesus. Jesus poderia chegar arrebentando, ele é o verbo vivo. Yes. Deus. Ele é a palavra. Imagina. Yes. Ele é a palavra, ele é Deus, mas não. Antes dele falar qualquer coisa, ele lê as Escrituras, porque ele está cheio do Espírito Santo. Se ele está cheio do Espírito Santo, ele está vazio de si mesmo. Eu estando vazio de mim mesmo, então Uau. eu vou pegar a revelação de Deus e não uma revelação ou uma falsa revelação do meu coração. Yeah. E por causa, né, das falsas revelações, né, Uhum. acontece o que ela tá falando, o que você tava falando aí das igrejas. Porque aí a gente olha, nossa, abriu uma igreja aqui, abriu outra igreja aqui, abriu outra igreja. Aparentemente, você pensa assim, nossa, que bênção. Mas aí, Aham. de repente, começa a briga de uma igreja com outra igreja. Uhum. A polêmica de uma igreja faz isso e a outra não. E quem tá de fora tá olhando assim, né? Falou assim, e pensando, né? Nossa, Era pra estar unido. não era pra todo mundo estar Yeah. unido, Yeah. era pra todo mundo estar igual. Aham. Só que é igual o senhor falou aí, em Mateus, ele também fala que quando ele mandou ide, né, e fazer, mas ele falou Aham. assim, ensina eles a obedecer os meus ensinamentos. Exato. E aí que eu acho que é onde entra a Vós a sereis meus discussão. discípulos se guardares as minhas palavras. Yes. Yes. Então, Aham. o que acontece? Então, se eu tenho aqui uma igreja que ela tá ali seguindo os mandamentos, aí tem a outra igreja que tá fazendo algo que às vezes é um pouco polêmico, às vezes você fala assim, nossa, será que isso tá encaixando com a palavra? Então, elas começam ali naquela discussão entre si. Uhum. E quem tá de fora tá observando e pensando, então, quem tá certo? Sim. Só que aí que entra o propósito aqui que a gente tá entrando aqui, falar Aham. sobre, então, para que serve, para que tem o propósito da igreja. Aham. Isso também vale a gente falar que... Só abrindo um parênteses, desculpa, Hum. mas quando você perguntar, por exemplo, quando você vê uma discussão, Uhum. a pergunta que muitos fazem, quem tá certo, Isso. pode ser a pergunta errada. Uhum. Porque pode ser que os dois estejam errados. Uhum. Sim. Também, Yeah. yes. Entendeu? Pode ser que os dois estejam errados. Sim. Como que eu vou saber? Usando a Palavra. palavra. Yeah. Voltando para a palavra. Yeah. E E pra- é o que tá faltando hoje. Yes, voltando para a palavra. Porque os dois podem estarem errados. Yeah. Sim. Falando de Até- si mesmo. E até Yeah. isso de falar, ok, então os dois estão errados, né? Aí sempre vai ter aquele que fala, nossa, mas vocês são Então quem tá igreja, certo? então quem tá certo? Por que vocês estão nessa briga? Vocês Aham. são igreja e não teria que estar unido. Então, assim, vale a gente falar também que o que a gente tá falando aqui, do que tá na Bíblia, do que a gente Uhum, tenta viver, né, ao máximo uhum. dela, é para um cristão. Sim. Cristianismo, Yeah. para quem quer exercer o que tá escrito aqui. Para quem Sim. quer exercer o cristianismo. Sim. Cristianismo. Sim. Então, por exemplo, que se é você fé, tem tudo isso, não é pra Aham. qualquer um, não. Yeah. espírita, budista, Yeah. qualquer outra religião, Kardecista, que espírita. seja, Uhum. eles vão ter a sua direção. Sim. Então, Yeah. a gente precisa ir botando o ponto final na discussão tem que ter uma igreja
que a briga, então, de tudo, ela não é errada, a divisão. Porque Não. tem que ter alguém que levante e fala, olha, o Características certo, então, é cristãs. esse. Yes. Sim. Características do cristianismo. Uhum. Então, essa é a questão. Não importa o que eu acho. Yes. Não importa o que eu penso. Não importa o que eu desejo. Aham. Porque o coração do homem é enganoso. Sim. Então, a Bíblia me dá o caminho Aham. para eu entrar para o cristianismo, para eu ser transformado. Então, a proposta do cristianismo não é adequar-se a mim. Yes. Yes. A proposta do cristianismo é transformar-me. Yes. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 1,16. O poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para transformação e para salvação de vidas. Amém. Então, Sim. não entra também a questão de que tem pessoas que, por verem as igrejas em atrito, Aham. Aham. pensa nessa, então por que que não unifica, né? Por que que então não junta todas as religiões e todo Sim. mundo viver em paz? Aham. E assim, né, desculpa informar, esse também não é Não o papel, foi o que Jesus não foi o que fez Jesus aqui. fez, Yes. Não. né? Como ele não veio pra trazer paz, ele veio pra trazer espada. Fala Exato. nesse aí, Renata. Exatamente, porque... Ela é boa pra explicar essa parte. Ela gosta da vamos tentar. Yeah. Depois nós vamos só fazer uma sequência para aqueles que estão nos assistindo poder entender um pouco melhor, né? A Sim. sequência para que Ok. a gente possa explorar todas as outras partes. Aham. Aham. Mas é bem interessante isso que você falou e que a gente tem visto muito hoje no meio, porque nós temos visto muitas pessoas falando em nome de Deus, que não foram cheias do Espírito Santo, que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus e que hoje estão influenciando em massa muitas pessoas na internet. E voltando, a gente vê pessoas olhando e fala: uau, nossa, muitos cristãos aceitando Jesus, amém, glória a Deus. Ok, aceitei Jesus, mas agora eu preciso ter uma caminhada cristã Sim. e seguir a Cristo, como verdadeiramente Cristo é. Mas no meio de tudo isso, como você falou, pessoas aí fora começam a olhar e falam: nossa, a unidade. As pessoas, primeiro elas precisam entender o Cristo que elas servem, o Deus que elas servem. Porque essa proposta de unificação das religiões é uma proposta do anticristo. Sim. Sim. E muitos estão propagando uma mensagem que não é uma mensagem cristã. É uma mensagem do anticristo. Então, eu pegar uma frase de efeito, que é o que está acontecendo muito nesses dias, a pessoa ela pega uma frase de efeito, ela acha maravilhosa, paz e amor, unidade, mas espera aí. Dentro do mesmo contexto, como você mencionou, Jesus, ele fala: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a guerra. Eu vim separar aqueles que são do que não são. Yeah. Então, nós precisamos conhecer o contexto, né, Sim. geral. Porque eu vejo falando em nome de Deus, mas poucos têm se falado dos falsos profetas. Quando nós vamos ver, até nós acabamos de passar por uma pandemia que nós sabemos que eu não vou entrar muito nisso, mas é a soberania de Deus que permite essas coisas acontecer. E quando você fala: não, muitas coisas foram enviadas por Deus, as pessoas não aceitam. Não, Deus não vai enviar Deus não doença. faria isso. Deus não faria isso. Nós, infelizmente, nós estamos indo para um caminho, você até ministrou esses dias, que as pessoas não falam mais: se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Esse evangelho não se fala mais Eu disso. ouvia, não, eu cresci ouvindo isso, gente. Era uma ameaça. Sim. Mas você sabe o que aconteceu? As pessoas saíram de um extremo, elas foram pro outro. Yeah. Elas saíram de um extremo que elas não podiam pintar a unha de vermelho, que elas não podiam assistir televisão. E aí, quando você... Doutrinas dos homens, né? Doutrinas dos homens. E aí, quando você vem com a palavra que vai te pedir renúncias, que vai te pedir uma separação, as pessoas pensam que está no mesmo contexto Da religiosidade. da religiosidade. E não Yes. vendo que fazendo o oposto, dando essa liberdade, continua sendo doutrina de homem. Exatamente. Continua sendo a Uma- liberdade, né? Aham. Em excesso, igual. Não. Fora não da palavra, né? Sim. Continua sendo a mesma regra do não use o esmalte vermelho, Sim. mas de outro É. jeito. Exato. Eu nasci e cresci dentro de uma igreja. Então eu vi muitas coisas acontecer. Eu sou da época das doutrinas dos homens, Sim. De um lado. daquelas que são daquelas que são bem restritas e bem fechadas.
Você era disciplinado, né? Quando você usava short pra jogar. A gente sabe dessa história aí, hein? Eu já fui disciplinado. Quanto tempo de banco, pastor? Conta Foram aí 60 dias, 2 santas ceias no gancho, né? Quando eu tava... porque jogou bola. Porque eu joguei bola e fui na piscina. E não podia. E aí eu tava com muito calor depois que eu joguei bola. E aí eu fui e pulei na piscina e... Só que eu consegui naquela noite levar 15 jovens para a igreja. Aí, tá vendo? E aí eu fui... Mas valeu a disciplina porque né, a gente levou os jovens para a igreja. Pagou o preço, mas tudo bem. Mas é interessante isso porque algumas doutrinas que haviam antigamente, principalmente nas igrejas pentecostais, e eu nasci numa igreja pentecostal, Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, uma ramificação de uma igreja americana que foi para o Brasil, ganhou os meus avós para Jesus. Então, a gente cresceu dentro dessa denominação, dentro dessa igreja. Até hoje eu tenho irmãos e amigos dessa denominação no Brasil. Mas algumas doutrinas de homens, elas não eram ofensivas. Elas eram inofensivas para a salvação. Então, por exemplo... não pode jogar bola porque você está chutando a cabeça do capeta. É uma ignorância? É uma ignorância. Mas me faz perder a salvação? Não. Não podia mastigar chiclete dentro da igreja? Que Sim. Então, você tá indo pro lado... Hoje em dia, então, é muito pior. Por exemplo, Gente. a gente não podia ter televisão. Porque televisão... era por onde a besta ia se manifestar, que a televisão era a imagem da besta. Então, o crente pentecostal não podia ter televisão. E aí, tipo assim, quando você assistia a televisão, você ficava com um peso na consciência muito grande, né? Eu me lembro do meu pai vendendo a nossa televisão. Não pode ter televisão, não pode ter televisão, né? Mas igual era você cores, falou. pastor? Não, ainda não. Pior Só um que... detalhe, hein, você precisa perguntar isso? Marca a data aí, marca a data não precisa perguntar isso, não. Não era cores... Para ser a cores, a gente colocava uma telinha arco-íris na frente da televisão. Mas um acrílico. Sério? A gente comprava um acrílico. Meu Deus! Isso na minha vida. Meu pai. A gente comprava uma... Quem é da minha idade tá ligado do que eu tô falando. A gente comprava um acrílico. Eu tô longe de entender isso, então. Desculpa, a gente é só do swipe. Galera do swipe. Nem tanto. Eu acho que vocês escaparam como que se escapa pelo fogo da TV preto e branco. Mas ela tinha uma tela de acrílica que dava uma corzinha na televisão, ficava esquisito, né? Que todo mundo ficava cor de arco-íris, mas tudo bem. Enfim. Mas, por exemplo, eram doutrinas que não afetavam sua salvação. Eram doutrinas que te privavam, sim, de coisas humanas, te privavam, sim, de lazer. Até hoje eu penso sobre isso. Não ver televisão, o mínimo que podia te acontecer é você perdeu ali uma série que você não assistiu. Sim. Exato. Agora é diferente de eu virar e falar assim, você pode ficar em casa, não precisa vir pra igreja, porque você é o templo. Exato. Então, aí começa a entrar o que a Renata acabou de falar. De um extremo para o outro. Sim. Não pode nada e agora pode tudo. E esse é o problema. O problema é, aquilo que não podia não afetava a minha salvação. Mas hoje o que dizem que se pode... afeta a minha salvação. Não, e é o que a gente sempre fala. Satanás, o que ele mais tem é tempo. Então, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui, é tipo assim, ele vai trabalhar devagarzinho. Ele não interessa se for levar 100 anos pra implementar uma ideia. Então, tipo assim, vem devagar. E aí vai torcendo. Onde o povo achou que tava ganhando liberdade, ele tava virando o cativeiro ali pra poder hoje prender as pessoas onde elas se acham livres. Ninguém manda em mim, eu não preciso de ir pra igreja, isso aí é religiosidade, virou. É a distorção da palavra, né? E é o que a palavra diz, a distorção do evangelho. Agora, só consegue distorcer o evangelho quem tá cheio de si mesmo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te conduz na revelação. Você não distorce a palavra. Você segue a palavra. Então, eu vejo que também hoje, nos nossos dias atuais, com muita tristeza eu digo isso, e não querendo criar aqui um cavalo de guerra, mas o que eu vejo hoje com muita tristeza é desonestidade ministerial, desonestidade eclesiástica. Vamos colocar assim. É quando um líder sabe que na Bíblia
que a Bíblia não me chamou para aquilo, que a Bíblia não permite que eu faça aquilo, que é muito simples eu entender que Deus não se agrada daquilo, mas ele faz vista grossa, ele ignora aquilo para não perder membresia, para não perder povo. E aí entra aquela questão que vale tudo para encher a igreja. Só que a salvação, ela não depende de aglomeração, gente. Sim. Entendeu? Não. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas distorcendo a Bíblia e usando de uma desonestidade intelectual, de uma desonestidade teológica, para engodar o ímpio para ele vir para a igreja, Sim. a fim de que ele venha para a igreja com engodo. E isso é mentira, isso não é evangelho, porque evangelho é verdade. Então a gente precisa ser honesto, orar por essas pessoas para que elas entendam pelo Espírito Santo aquilo que se está pregando, aquilo que se está dizendo pela verdade. Eu não posso dificultar o caminho para ir para o céu, mas eu também não posso facilitar o caminho para ir para o céu, porque eu não sou um juiz nem um legislador. Eu sou apenas um mensageiro, um anunciador. Então eu não posso distorcer a mensagem. Sim. E hoje também está muito naquilo que você falou, as pessoas ressignificando coisas que Deus nunca mandou ressignificar. E aí volta a algo que a gente já falou num outro podcast, que nós precisamos entender desde a antiguidade, quando Deus vai levar o povo para Canaã, ele dava uma ordem, ele deu uma ordem, na verdade, para que não copiassem o costume das nações, para que não adorasse a ele como aquele povo adora. E hoje tem se misturado muitas coisas, que na verdade volta da questão da mistura, que nem você também mencionou. O evangelho é simples, não é difícil. Hoje nós vamos ver as pessoas discutindo, mas na tradução se perdeu isso, mas não sei aonde se perdeu aquilo, mas a Bíblia mudou, agora está numa outra linguagem. Mas o cerne do evangelho, a mensagem, a completa, ela não se perdeu. Não, e eles ignoram isso. Sim. Tipo assim, o povo foca tanto no que pode, não pode, não é, perdeu ou não perdeu, e esquecem, e o evangelho que continua? Sim. Mas Exato. baseado no que ele acabou de falar aqui. Porque alguns líderes, né, são eleitos, outros se autopromovem, né, se colocam ali no lugar. E, querendo ou não, uma pessoa, quando ela tá numa posição de líder, ela tem uma influência. Sim, Então, quando lógico. vem, né, aquele povo que não conhece... A Bíblia fala dos falsos mestres, né? E eles, o que eles vão fazer? Eles arrebanham vão pessoas. ouvir. Eles arrebanham Eles vão pessoas. ouvir. Então, hoje que tem muitos, né, que são influencers, que tem milhões, né, nem milhares, milhões de seguidores. É óbvio que a opinião dessa pessoa, ela tem muita importância. Ela vai ser muito ouvida. E o que é muito difícil nos dias atuais é que você não ouve mais as pessoas. Eu me lembro da minha infância, da minha adolescência, juventude na igreja. Primeira coisa que um crente questionava quando alguém estava falando sobre Deus é se esse cara é um falso mestre ou se esse cara é um mensageiro de Deus. Hoje em dia, as pessoas não passam mais por esse crivo, não passam mais por essa peneira. Será que essa pessoa é um falso mestre? Soou bem já. Soou bem, tá ok. Por quê? Você não pode me julgar. É o meu pensamento, é a minha opinião. Só dei a minha opinião. Deus não está pedindo a minha opinião. Deus não pede a opinião do mensageiro. Ele mandou a mensagem, ponto. E a dificuldade, não é difícil você questionar. Você olha lá, uma pessoa, ela tem 1,5 milhões de seguidores. Como você que falou questiona nisso. uma Você falou pessoa nisso dessa? esses dias, sobre Salomão. Isso é uma coisa que eu quero compartilhar, porque desde alguns anos atrás, quando eu estava estudando algo para trazer na igreja, algo que me chamou muito a atenção foi a vida do Salomão. Por quê? Por isso que nós temos que parar e pensar e analisar, e nós temos feito essa proposta com a igreja. Nós queremos que a igreja pensa, analisa, sai do piloto automático. A história de Salomão, a Bíblia fala que como ele, nenhum outro homem sábio haveria de ter na terra. Como Salomão não existe. Não existirá de sabedoria. Então você imagina toda a sabedoria num único homem e
que nenhum outro homem vai ter aquela sabedoria. Antes dele não houve, depois dele não haverá. Exato. Esse homem, ele cumpriu um legado de Davi maravilhoso de construir a casa de Deus, aonde o Senhor fez uma proposta, né? Aonde o Senhor se agradou, na verdade. Até a referência ao Templo de Salomão, né? Templo de Salomão, o Senhor se agradou, o Senhor ali aceitou aquilo e fez uma aliança com o templo, né? Com a igreja. Só que Salomão, antes dele morrer, a Bíblia fala, ele construiu uma casa para demônios. Ele construiu um demônio na praça de Jerusalém, aonde as pessoas que se diziam, né, cristãs, no caso eram os judeus, traziam os seus filhos para serem sacrificados. Agora imagina vocês no dia de hoje. E continuavam se denominando povo de Deus. Trazendo os seus filhos para ser sacrificado, ainda eles continuavam dizendo que era povo de Deus. Imagina nos dias de hoje alguém chega, um profeta qualquer, e começa a falar que aquilo tá errado, que aquilo é abominação. Contra um Salomão. Isso não é de Deus, Salomão. Salomão, Deus não mandou você fazer isso. Deus não mandou. As pessoas iriam olhar e falar assim, quem é você perto de Salomão? Nossa. Então, É isso o que a responde... gente vê hoje. Sim, isso responde uma daquelas perguntas que você fez para ele. Eu vejo que hoje a culpa é tanto do líder como do povo. Porque se o povo tá ler buscando, a né? palavra de Deus e buscar realmente viver o evangelho, que é simples. Se você tiver um coração quebrantado, o Espírito revela a simplicidade do evangelho. Isso é bom. Só falar nisso. Isso é muito bom que você falou, porque... Voltando à minha pergunta, né? Na verdade, tira a responsabilidade que muita gente jogaram em pastores. Que muita gente... ou pastores que jogam em ovelhas. Mas, tipo assim, Deus chama a gente... no indivíduo. Exatamente. Entendeu? Deus chama a gente pra gente viver esse evangelho, mas pra é gente aí, conhecer a verdade. Mas é aí que entra a questão de ser cheio do Espírito Santo. Porque é individual. E aí entra no próximo step aqui, no próximo passo que é, então, você entender o que é o evangelho. Porque se você entende... Óbvio que você vai ter um líder para te guiar, mas você não vai simplesmente obedecer ele às cegas e também colocar de lado, não, ele entendeu, vai ser o que ele vai me passar. Não, você também foi chamado para entender o que é o evangelho. Se você segue Jesus, primeiro, você tem que saber quem que você está seguindo, você tem que conhecer aquela pessoa. E o cristianismo não é só seguir Jesus, então você tem um papel a exercer, uma missão. E tem um padrão. E tem um padrão. Então, gente, ele não deixou esse padrão aqui. O padrão é a Bíblia. Sim, ele deixou. tem ali as regras, a gente pode falar assim, né? As regras, os mandamentos, os princípios a serem seguidos. Então, cabe a cada um como individual, né? Eu também tenho que entender o que é o evangelho. Para aí, então, eu poder ir no ID, né? Antes de ir pro ID, eu tenho que saber... Pra onde que eu tô indo? Exatamente. O que eu tô levando? O que eu estou carregando? Quem sou eu? Quem que eu vou apresentar? Só para seguir uma sequência aqui. Ser cheio do Espírito Santo. Saber o que é o evangelho. E saber o que é o evangelho e pregar o evangelho. Então, a ordem não pode ser invertida. Como ser cheio? Eu acho que esse seria melhor, tipo assim, né? Como ser cheio do Espírito Santo? É quando alguém está em busca da verdade. É a primeira porta de entrada para ser cheio do Espírito Santo. Mesmo que essa verdade venha desconstruir toda a tua vontade. E normalmente desconstrói. E não é a verdade do homem. Né? Não é a verdade que alguém está falando, é a verdade da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o seminário de Jesus de João capítulo 8. Então, a primeira questão é: eu estar em busca da verdade de Deus. A verdade de Deus, primeiro ela vai revelar quem é Deus. Depois ela vai revelar quem eu sou. E em terceiro ela vai revelar qual é a vontade de Deus para esse eu sou. Para quem eu sou. Né? E quando eu falo para quem eu sou, Estevão, já entrando para um outro caminho, mas eu não vou abrir muito. Estevão... Pode ir que a gente te segue. Estevão, Estevão foi morto. O primeiro mártir da igreja, ele foi morto porque ele estava explicando isso aqui
para um povo que dizia ser povo de Deus. Atos dos Apóstolos. O primeiro mártir da igreja. Então ele diz quem Deus é, ele revela quem eu sou e a vontade de Deus para esse eu sou. E aí ele diz, você é a imagem de Deus. E não é à toa que a Bíblia diz, vou soltar aqui, mas não vou entrar no mérito, vamos deixar em aberto aí para um outro podcast. Próximo capítulo, gente. Hashtag like a gente. Né? Né? Então, ele diz, porque esse eu sou pode ser o que a religião não te ensina. Vocês pensam que são porque vocês se denominam judeus. Mas o fato de vocês serem judeus não revela quem vocês são. E aí atingiu a religião. Porque aí que entra a questão. O cristianismo, ele é maior do que uma religião. E tem muitas pessoas confundindo o cristianismo com religião. Uma coisa que me faz pensar aqui, quando a gente falou então sobre, né, pessoas que dizem, não, então por que vocês não unificam, né, todo mundo? Ecumenismo? Um tá indo para um lado, outro tá indo para o outro. E o que Jesus fala? Que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente, então vamos unir, vamos ir por esse caminho, algo é quebrado dos dois. A primeira, as duas religiões. então, deixa eu só abrir um parênteses aqui. A primeira experiência ecumênica da Bíblia tá lá no livro do Gênesis, deu errado. A primeira, Gênesis capítulo 10. A Torre de Babel. A Torre de Babel. Primeiro ecumenismo. Vai ser e um detalhe. O que me chama a atenção na Torre de Babel. O princípio correto. A motivação errada. Qual era o princípio correto? Unidade. Uau. Inclusive é bíblico a unidade. Mas Deus não quer que a gente se una? Tá. Mas não é só isso. Não é só se unir. Tem a motivação por trás dessa união. Então qual era a motivação? Fazer a vontade deles e não a de Deus. E aí, você acha que é aí que vem a questão, tipo assim, motivação terrena, né? Sim. Se essa unidade fosse para o reino... Mas aí que tá O interesse deles não era o poder? Exato. Terreno. Exato. Então, aí que tá o princípio com a motivação. O que está motivando essa pessoa que fala, por que a gente não se une? Por que a gente não para de brigar? O que está motivando essa pessoa? Sabe por quê? Porque essa pessoa tem atitudes, eu digo 100% com certeza, baseado nesse tempo todo de evangelho que a gente vive, nesse tempo todo de pastorado que a gente vive, eu tenho quase 30 anos de pastorado. Essas pessoas, normalmente, ela tem algo que está fora das Escrituras. Então, o que ela está buscando com esse ecumenismo é apoio, porque ela se julga incapaz de cumprir toda a justiça de Deus. É só por isso. Então, se nós facilitarmos, fica mais fácil para mim. Então, por exemplo, tem alguém que não consegue abandonar o vício. Tira a responsabilidade, né? Por exemplo, tem alguém que tentou abandonar um vício. Não consegue por nada abandonar esse vício. Aí tem alguém que está pregando, it's ok, vinde como estás, e continua do jeito que você está. A nossa igreja, a gente não julga ninguém. Jesus quer o coração, e a intenção do coração, não sei o quê. Não é verdade. Então, aonde que evangelho é esse? E esse não é o evangelho que desconstrói o homem e que constrói o caráter de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela vem como uma espada de dois gumes. Ela vem separando, ela vem dividindo, ela vem cortando. É transformação. Ela vem trazendo uma cruz, né? Ela vem trazendo uma morte diária. Renúncia, é transformação. E aí pode ser que essa pessoa tenha tentado, e eu estou usando só o exemplo do vício, mas tem tantas outras coisas, que essa pessoa possa ter tentado cumprir a justiça de Deus, não tenha conseguido cumprir o evangelho, e aí estava prestes a desistir de seguir a Cristo, e então veio uma proposta ecumênica de juntar tudo do jeito que tá e vambora. Entendeu? Então vamos voltar lá do cheio do Espírito Santo. E aí, o que você estava falando? Não, então agora assim, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, a gente falou sobre, né? Tá falando sobre o que ser cheio do Espírito Santo. E agora, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Vamos lá, nessa. Né? Tá bom. O que é o evangelho? A proposta do evangelho. Exato. O evangelho em si é uma notícia boa do grego, né?
que vem do grego, que é notícia boa, Uhum. ou anunciador de boas novas. Uhum. E qual é a notícia boa? A notícia boa é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou para me fazer a imagem de Deus, como era a proposta desde o princípio. O homem se perdeu. Então o evangelho é: Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, Uhum. Sim. né? Quando nós... tem um dos caras na Bíblia, um dos homens na Bíblia que eu mais admiro é o apóstolo Paulo. Sem dúvida. Uhum. O apóstolo Paulo, em todos os livros que o apóstolo Paulo escreveu, no primeiro capítulo, Novo Testamento, a partir ali do Romanos, né? Quase todos depois do Romanos foi Paulo que escreveu, né? Com exceção de alguns. No primeiro capítulo, Paulo começa explicando o que é o evangelho. Uhum. Tudo. E em cada capítulo, em cada livro diferente, para cada povo, ele dá uma expressão do que é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Uhum. O evangelho é o anúncio da vinda do reino de Deus sobre a terra. O evangelho é salvação. Então, o que é o evangelho? Trocando aqui em miúdos. O evangelho é o anúncio da vontade de Deus para os homens. E qual é a boa notícia nisso tudo? Porque o evangelho vem desde do Antigo Testamento, como eu acabei de dizer que Paulo disse. Uhum. Antes da lei, o evangelho já foi pregado a Abraão, Gálatas 3:8. Então, o que é o evangelho? É a vontade de Deus revelada. E a boa notícia é: Jesus quebrou a barreira de separação, porque o homem sozinho não consegue cumprir a palavra. Então, o Espírito Santo foi derramado. E a boa notícia é: você não vai fazer mais sozinho. E aquilo que você não conseguia mais fazer, o Espírito Santo vai te ajudar a fazer. E fazer o quê? Obras? Não. Uma jornada de transformação. Você falando do apóstolo Paulo, que eu acho tremendo. Uma das coisas que ele fala também, que se um anjo aparecer para você e pregar um outro evangelho que não é esse que nós aprendemos do Senhor, para você ter isso como anátema. Era isso que eu pensei. A hora que você estava falando, era isso que eu estava pensando. Assim, que dá vontade de abrir a cabeça das pessoas e falar assim: pensa, dá um choquinho no cérebro. Sai do Porque é o automático. seguinte: aqui a gente está falando de Paulo. Gente, ele tem um livro na Bíblia. Agora, as pessoas estão admirando quem não é digno da admiração. Assim, então você está considerando. Não, vários, né? Um cara que tem livros Qualificou, na Bíblia. exato. Qualificou para escrever livros. 70% ou mais do Novo Testamento é dele. Ele que escreveu. Ele considerou tudo que ele sabia como nada. E aí, de repente, você está querendo me dizer que porque uma pessoa tem ali 1 milhão de seguidores no Instagram, você está me dizendo que a opinião dela é que você vai seguir é mais importante? Ele pode, essa pessoa qualifica para distorcer o que Paulo escreveu? Qual o encontro que essa pessoa teve com Deus? Exato. Qual o encontro que essa pessoa teve com o Espírito Ela Santo? viu coisas que Deus não deixou ela revelar? Coisas inefáveis. Ela subiu até o terceiro céu. É igual você falou, é a pessoa, tipo assim. E a gente não tá aqui, né, falando que a gente, né, somos os portadores da nova mensagem. Não não é da nova mensagem. Não, a própria a pessoa em si. Tipo assim, nós como pessoas, a gente tem que descer um pouco e se humilhar e reconhecer em humildade, porque, tipo assim, o que eu penso, o que eu acho, gente... Eu ainda não tenho meu livro na Bíblia. Estamos escrevendo uma história, hein? Mas não pode ser adicionado à Bíblia, porque se adicionar é heresia. Aí você para e pensa, eu acho que o que esse cara tá falando tá certo, né? Não, e outra coisa, e um detalhe. E aí nós voltamos para uma coisa muito séria. Você considera a Bíblia
como sendo as sagradas escrituras de Deus? Sim. Porque se queremos. você considera a Bíblia como sendo as sagradas Yes. escrituras de Deus, acabou o debate. Yeah. Sim. Ela te Acabou, não. destrói. Não, Ela te não tem, desconstrói, ó, né? não tem Platão, não tem Não Sócrates, não tem Influencer Nietzsche, com 10 milhões de não tem seguidores. influencer com 10 milhões. Não tem coach. Não, Yes. não tem. Especialmente aham. É tão interessante você falar Não tem sobre Pitágoras, isso. não tem Yes. ninguém. É Cristo. Yeah. É Cristo. É muito interessante dentro desse assunto nós também entender o que nós não fomos chamados para Yes. fazer. Yeah. Porque nós estamos Uhum. falando muito sobre aquilo que nós fomos chamados para Chamado. fazer, do Yes. que essa igreja, o evangelho, e nós vamos continuar falando mais coisas. Mas hoje em dia nós temos visto entrando dentro da igreja, você mencionou coach, Yeah. psicólogo, Nossa, terapeuta, psicologia, gente. astrologia. Esse não é o papel da igreja. Não. Aham. Yeah. O papel da igreja é anunciar boas novas, é realmente anunciar e falar sobre o Espírito Santo, que existe o papel do Espírito Santo, que é uma obra que essa ainda não está completa, Aham. e o Espírito Santo tem sido deixado do lado. Uhum. Yeah, mas eu acho que aquilo que o pastor estava falando faz sentido. Tipo assim, as pessoas, quando a gente estava falando de unir as religiões, por exemplo, hoje, os líderes, vamos dizer aí, igrejas que estão usando esses métodos aí que você falou, Uhum. eles se deparam numa situação onde falta o Espírito Santo, falta a Sim. revelação, falta o entendimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer algo para poder cobrir, para poder suprir, como é que fala? Suprir Aham. uma área que eu não tô tendo. Então, tipo assim, Exatamente. essa área que eu não venci, então eu vou trazer porque eu não sei Aham. lidar com ela. Então aqui está a psicologia Sim. ou um E aí vem coach o- lá ensinando. E aí vem um ungido, né? E aí legaliza. sentido, não faz? Faz. Sim. E aí vem um ungido e legaliza aquilo em Yes. forma de ressignificação. Exato. Yes, Gente, exatamente. eu tenho ranço de ouvir. Eu também. Fora da palavra, Eu né? também. Ranço de ouvir gente em cima de pau. Ah, não, são personalidades. Eu entendo. A gente tem Sim. aprendido a questão que nós somos humanos. Sim. Temos a nossa, igual a gente fala, né? A nossa humanidade. Mas Sim, essa é a né? beleza nossa. Exatamente. Ser humano. Mas precisamos de ser um povo. Se a gente se chama de cristão, Sim. a gente precisa de ser transformado pelo Espírito Sim. Santo. E É a uma coisa que você igreja sempre não- fala. Sim. Não é pra tudo. Não. Assim, Aham. ok. A igreja tem ali um papel. Sim. O papel da igreja, gente, se você tá se sentindo entediado, você quer se divertir, vai lá pra Disney. Lá é o Yes. lugar de você se divertir. Exato. Sim. Aí, volta no que você tá falando. Aí, hoje você vê dentro da igreja, eles estão trazendo circo, performance, shows. Aham. Isso não é Yes. o papel da igreja. Mas quer suprir Yeah. o A finiquito falta do do- povo. Desculpa, Isso é eu falei evangelho? isso. É. Não. Isso é evangelho? Se o Não. evangelho é o poder de Deus, cadê a manifestação do Yes. poder de Deus? Exatamente, Yes. porque quando você tem o poder de Deus operando em você, você não precisa de Sim. nada disso. Sim. Porque a Bíblia é muito clara Gente. nessa grande comissão que a gente chama, né, de Marcos 16. Né? Porque a gente se enche do Espírito Santo, desculpa, e ide e pregai o evangelho Uhum. a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E em seguida, qual é o resultado da pregação do evangelho? Conversão. Em meu nome salvação, expulsarão demônios, Sim. curarão os enfermos, Aham. falarão em outras línguas. Existe uma manifestação, gente. Cadê essa Existe um manifestação? depois, E só existe uma um coisa depois. antes que eu esqueço. Infelizmente, muitos desses ministros que eles têm essa deficiência no caráter e essa deficiência aí emocional, eles estão terceirizando o papel Uhum. que o sacerdote e também aqueles que foram comissionados, os discípulos que fariam obras maiores do que Jesus fez, Yeah. eles têm o poder de Deus para libertar os cativos. Yes. Eles têm o poder de Deus ali para curar os enfermos. Expor a mentira e mostrar o que é verdade, porque Uhum. Jesus também disse que ele seria odiado porque Sim. ele daria testemunho contra as obras más. Sim. Exato. Então, o que você Uhum. aqui certas igrejas estão fazendo nos púlpitos com entretenimento, Sim. quando vem um outro povo, uma outra igreja e denuncia aquilo, Sim. Uhum. o que eles sentem? Sim.
Eles estão pregando o contrário, porque eles não estão Sim. pregando unidade. Só que é preciso ser denunciado as obras más. Sim. E Aí nós abrimos aqui um ponto de interrogação. Uhum. Por que que os sacerdotes, juntos com o Império Romano, mataram Jesus? Porque ele pregava o evangelho. Yeah. Exatamente. Uau. Porque o evangelho vinha contra o que eles estavam fazendo. O que Yeah. você disse de tolerar a Sim. doutrina de Balaão e E o ensino de Jezabel, né? Aham. Então, Não. assim, por que mataram Jesus? Porque Jesus, ele declara em Lucas 4, o que ele veio fazer? O Espírito do Senhor me ungiu Sim. para pregar o evangelho, para dar vista ao cego, para curar os Não, enfermos, gente, ele usou a palavra. para trazer a libertação. E ele leu Isaías. E quando ele Aham. terminou de ler, ele diz assim: e hoje se cumpriu essas escrituras diante de vocês. E o povo pirou. Não, e o povo queria matar ele. Yes. E acabaram matando. Yes. Sim. Então, por exemplo, se nós olharmos... Gente, vocês já perceberam que todos os discípulos de Jesus, todos eles foram martirizados porque pregavam o evangelho? Yeah. Sim. Será que esses homens, eles eram tão estúpidos que eles não se adequavam à cultura da nação onde eles chegavam a fim de não serem mortos? Yes. Sim. E por que eles não cediam A pressão, à né, pressão? da sociedade ali. E por que eles não adequavam o evangelho à cultura do lugar onde eles chegavam ao ponto deles morrerem? Gente, isso aí me faz pensar assim, Sim. o que esses homens viram, viveram, sentiram? Tipo assim, E a pergunta é, escuta, por que esses homens não amaram as suas vidas até a morte sim. para continuarem pregando o evangelho? O que esses homens pregavam que os levaram à morte? E é isso que eu tô falando, tipo assim, isso aí na questão, tipo assim, o que é você ter a revelação de Cristo? Aham. Entendeu? Tipo Sim. assim, Cristo revelado para uma pessoa, esse aí é o resultado. Você tá disposto a entregar tudo. É totalmente o contrário do que a gente tá vendo. Uma igreja que não tem a revelação de quem Cristo é. Ó, Yes. por exemplo, Entendeu? esses... Pegam a vida como preciosa. Yes, é o contrário. Yes. Por exemplo, o cristianismo popular e barato, que está sendo vendido como cristianismo e não é cristianismo. Vamos chamar de cristianismo popular e barato. Aham. Você pode entrar, buscar os ensinamentos dessas pessoas e tudo mais, e que esses que você citou, por exemplo, que tem milhões de seguidores, não sei o quê. Perceba se eles citam os cristãos primitivos que morreram no Coliseu, que tiveram suas famílias queimadas vivas para negarem Jesus e não negaram. Eles poderiam ter só ressignificado o evangelho e para Nero, que eles não morreriam. Sim. Uhum. Então, pera lá. Aquele povo todo morreu em vão? Right. Yeah. Aquele povo todo que morreu em Roma, morreu em vão? Sim. Os discípulos morreram em vão? Jesus Cristo morreu em vão? E o apóstolo Paulo fala que se nós abandonarmos o evangelho, e nós desprezamos o sacrifício de Jesus, Jesus morreu em vão, morreu debalde. Então, peraí. Aonde que nós vamos chegar se nós, por uma ética, né, uma ética social, não viermos hoje aqui num podcast como esse e rebater ideias humanas? Porque não é tudo que Jesus deixou ali como o papel da igreja. Uhum. A igreja, Sim. a gente falou que já ela tem um papel e um propósito. Uhum. Ok, então aquela pessoa, né, ela vem para a igreja, ela entrega a sua vida, ela muda de vida. Deus propõe também que ele vai dar uma plenitude para aquela pessoa. Uhum. Só que tem certas coisas que não vai ser ali dentro da igreja em si como uma instituição. Por exemplo, aquela pessoa vai achar contentamento num casamento, com Sim. filhos, com algo assim de fora que Deus vai abençoar, porque Deus também disse que a bênção seguirá, né? Sim. Então, Aham. assim, eu vejo que quando esses líderes trazem tudo para dentro da igreja, tipo, não, eu vou ter um entretenimento aqui dentro, é como se eles estivessem pegando
querendo colocar o mundo de Deus só ali dentro da igreja. Só que Sim. Deus, a gente não pode É melhor, perder ele. né? Não. É melhor eu ter o maconheiro aqui dentro da igreja do que o maconheiro no mundo. É melhor eu ter o rapaz adulterando dentro da igreja do que ele adulterando no mundo. Não, vai adulterar, vai pro mundo. Yes. A Bíblia diz assim, quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, justifique-se mais ainda. E quem é imundo, se imundice mais ainda, né? Seja imundo mais ainda. Então, a igreja, o propósito do evangelho é sim de purificação, vai desagradar. O evangelho vai desagradar. Jesus disse para os discípulos assim, quando vocês pregarem o meu evangelho, vós sereis odiados por muitos, serão lançados em prisões. Agora, imagine você que se eu pregasse um evangelho que agrada a todos, então não é o evangelho de Jesus, porque Não, Jesus disse que não. quando eu pregar o evangelho vai mais desagradar do que agradar. Então, é isso que eu tô falando. É como se não tem mais esse você vai passar aflições. Não. Você vai ter só momentos bons. Aqui, é você como igreja, você vai passar só coisas boas. Não se fala mais porque isso é atraente. Você vai É um sofrer. evangelho falso, né? É. Na verdade, isso aí é... Você vai perder pra Tende ganhar. por grande alegria o passar depois de tribulações, sabendo que em muitas partes do mundo vossos irmãos estão passando a mesma coisa. E é muito, e é muito importante dentro do que você estava falando de Paulo, porque eu amo também o apóstolo Paulo, que ele fala que a nossa mente ela precisa ser renovada pelo Yes. entendimento do Espírito, né? Yes. O meu marido que passou por todas essas situações que ele viveu em relação à disciplina, como você falou, que eu achei maravilhoso, que revelação, né? Que essas coisas não afetavam a salvação. O que estão propondo hoje, sim, estão Afeta a afetando. salvação. Então, a questão do perder uma televisão, ou enfim, dentro disso não era nada. Sim. Mas ao longo da caminhada, ele foi se permitindo ser renovado pelo Espírito Santo. E tinha um detalhe em cima disso tudo. Quem fazia isso, quem aplicava essa disciplina, ainda e essa doutrina, ainda que humana, eram homens de caráter elibados. Os meus pastores, eu louvo a Deus pelos meus pastores que já estão morando na glória com Cristo, Sim, que eram homens que tinham um caráter incontestável, né? mas aí você se deixou ser renovado pelo Espírito Sim, Santo. sim. E nós temos, né, buscado em Deus, como você mesmo mencionou, como diz Paulo também, não julgo que já alcancei, Sim. mas eu sigo para o alvo. Nós temos buscado e o tempo todo nós colocamos a nossa mente, o nosso coração, todo passo que nós vamos dar, nós colocamos, né, e pedimos para que o Espírito Santo venha direcionar dentro da palavra para que a gente nunca perca o foco. Yeah. Isso aí é bom, porque muitas pessoas usam essas experiências ruins, igual a que você citou, né? Que por mais que, glória a Deus, que você não estava debaixo de uma tirania ali, mas... Graças a Deus. Mas assim, muitas pessoas usam isso como a desculpa para não viverem o verdadeiro evangelho. Tipo assim, como se, né? Não, agora eu vou fazer tudo que eu posso. Eu sou livre. Sim, mas o que você fala isso aí é muito importante, porque a gente precisa de usar a nossa mente. Yes. O povo, a gente precisa de acordar e, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parece que as pessoas pegam uma panela, joga todo o sentimento, toda a má experiência e fala assim, não, vou viver. Nada presta. Nada presta. Não, e Cristo, e a palavra, e a verdade, né? E nós, como igreja, nós temos que entender também que a igreja é o corpo de Cristo. Então, quem é a cabeça? Sim. É Cristo. Não, isso aí é muito interessante, porque eu tenho sentido que está havendo um despertar de Cristo na igreja. Sim. Eu vejo, tipo assim, porque isso a gente fala em contexto como igreja, né? Mas eu sei também que, com certeza, isso aí tá, né, no mundo inteiro. Eu creio que existe o vários Espírito aí. tá despertando. O Espírito Santo está despertando essa ideia, não a ideia, mas a revelação de Isso quem é Cristo avivamento. Yes. Aham. Porque, por exemplo, se a gente é um corpo,
existe uma cabeça. Aham. O que a cabeça pensa? Sim. O que a cabeça Yes. quer? Sim. O que a cabeça... Aham. Qual é a função? Para onde ela está movendo? Sim. Aham. Então, tipo assim, a igreja, e é uma palavra que Deus deu para nós, né? E Aham. eu sei que ela é para o mundo inteiro, Yeah. a gente sabe. Uhum. O futuro da igreja ali é glorioso. Sim. Aleluia. Sim. E eu sei que Cristo, ele será revelado. Por Sim. mais que, igual você abriu o culto, né? Uhum. Ontem, não sei que dia que vocês vão assistir, É. mas ontem foi domingo. Falando, tipo assim, tá, haverá uma frieza, nós precisamos de, né? Uhum. Mas também haverá a fogo. revelação de Sim. quem Cristo é Aleluia. sobre a igreja, Sim, gente. Glória a sim, Deus. sim. Então, tipo assim, eu vejo esse mover, eu vejo esse despertar da igreja na Yes. revelação desse Cristo, que Amém. tudo se define, gente. Igual Yeah. você falou, o Sim. evangelho começou lá Yeah. atrás. Sim. Yeah. Tudo se define em Jesus. Então, Yeah. existe essa necessidade. Ele é o centro de todas as Yes. coisas. Yes. E foi isso. Aí, quando você começou a falar dele, tipo assim, esses caras morreram. Yeah. Gente, o que, que eles viram? Aham. O Aham. que, que eles sentiram? E Deus está despertando esse tipo de igreja hoje. Sim. É Mesmo porque Cristo tinha sido revelado a eles. Yes. Então, E- quando você vai na igreja e ainda você precisa de algo a mais, é porque só tá faltando Faltou. Cristo ser E revelado. um detalhe, Yeah. e um detalhe. Muito depende do seu grau de renúncia. Yes. Yes. Eles tinham Aham. renunciado tudo. tudo. Sim. Então, tipo assim, nada mais fazia sentido na vida deles. Não, é muito engraçado você ver no começo, quando Jesus chama eles, e aí fala, aí, tipo assim, igual a gente sempre fala, No né? meio do que você tá fazendo. Ele para tá no lá meio. pescando. E aí a Aham. gente lê as coisas de uma forma tão, Yeah. né? Igual a gente Uhum. sempre fala. Tipo assim, você lê Corriqueira, como né? se fosse nada. É. Eles Aham. abandonaram tudo, Tudo. gente. Yeah. Saíram andando atrás deles. Eles O que foi nem isso? terminaram eles de viram? fazer. Yeah. Nós queremos ver. Aleluia! E é tão interessante você falar isso, porque o nível de renúncia é o que vai realmente fazer a diferença Yeah. na vida de uma Aham. pessoa. Não é Yeah. o nível de inteligência. Aham. Porque, por exemplo, o Pedro. E aí você falou uma outra coisa que também é muito interessante. Eles passaram lá, a pesca tava um fiasco. Aí Jesus chega no meio daquela pesca, Esse cara- Jesus dá uma palavra, eles conseguem pegar um tanto de peixe Yes. quanto nunca tiveram na Yes. vida pego Yes. naquele tanto. Imagina você, alguém que tá ali há anos querendo... Uma peixaria falindo. Uma peixaria falindo, você ali lutando e de repente, naquele negócio que tá falindo, de repente esse negócio bomba. Sim. Bombou. Aí Jesus fala, ok, deixa Larga tudo... o que bombou. Larga tudo e que me segue. bombou e me segue. Nunca pensei nessa. Yes! Aquilo é muito forte. Tipo assim, pô, ele deveria falar, não, peraí, esse foi o dia que eu mais ganhei peixe aqui. Sim. Aham. Sim. É. Fechou, né? Lá na frente a gente se encontra, né? Melhor ainda, se tá dando certo, é porque então alguma coisa eu estou fazendo certo. Sim. Yes. Só que nem tudo que tá Não. dando certo está certo. Exatamente. E será Ou que... está dando certo para eu Sim. ter alguma coisa para renunciar. Porque uma Yes. peixaria falindo é fácil renunciar, É, né? fácil. Exatamente. Verdade. E aí, será que todos que realmente tá nesse caminho que Jesus fala, larga tudo e me segue, eles estão ouvindo a direção e seguindo, ou eles estão ignorando Yeah. e continuando nas suas vidas? Sim. Uhum. Então, e esses homens que eram indoutos no meio deles, Sim. eles não tiveram dificuldade de conhecer a Cristo. Yeah. Eu vejo Uhum. pessoas às vezes falando, ai, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo. Se você abrir o seu coração e você ler, porque realmente algumas coisas são um pouco mais profundas, mas se você começa pelos evangelhos, Yeah. Yeah. começa vendo a vida de Jesus, Sim. é impossível, por mais ignorante que você seja Sim. agora no sentido intelectual, Sim. Uhum. é impossível você abrir a Bíblia com um Yeah. coração quebrantado, com um coração sincero e falar, Deus, fala comigo e ele não te revelar. Porque Yeah. vai no outro extremo também, que o que é revelado através da Bíblia não é só para quem, vamos supor, se você é indouto, não vou Sim. entender, e também Não. para quem é inteligente demais. Não, olha Exatamente. Porque eu Paulo, conheço gente. pessoas inteligentes. Paulo era inteligentíssimo e não entendia o Não, evangelho até o yes. dia que teve o encontro com Cristo. Então não Yes. tem a Exatamente, ver tudo com se define na inteligência, revelação com de intelecto. Cristo. É. Você falou uma coisa aí. Paulo era super inteligente, olha o currículo dele, Yeah. ele não Aham. entendia o evangelho. Uhum. E um Pedro da vida, De primeira. Yeah. de primeira. Entendeu? Yeah. Então não Aham. tem a ver com Aham. isso, tem a ver com Um coração um coração quebrantado, sincero, yeah. quebrantado. Aham. E qual é a sua real
motivação de conhecer o evangelho. Porque hoje, como se tornou muito popular falar em nome de Deus em alguns lugares, pessoas querem conhecer a palavra para debater, para estar numa roda e ter como argumentos para rebater. E também eu acho que não é nem só de virou popular, é porque os tempos estão assim tão maus, né? Tem muita coisa ruim acontecendo, que também estão sentindo. Eles não sabem definir, que sentem a necessidade de Deus, mas veio alguém ali e pensou, nossa, não, se eu der uma mensagem inspiracional, ela é mais aceitável. Então deixa eu só falar frases bonitas, textos, que vai mexer ali com afagar um coraçãozinho, né, das pessoas. Então também tem essa outra vertente, assim, porque o tempo é ruim, porque tem situações difíceis, então deixa eu dar algo só inspiracional. Só que isso aí é superfície. Exato. E outra coisa que tem entrado muito na igreja, e eu gostaria que você falasse um pouco também sobre isso, muitos desses incentivadores, desses coaches, trazendo uma cultura da prosperidade, do ficar rico. Vamos falar deles, por favor. Isso não é a proposta do evangelho. Não só do ficar rico, hoje é mais ficar bem com você. Aquela mensagem do bem-estar. Do bem-estar, que você tem que se sentir bem o tempo todo. Isso aí até, assim, fora da Bíblia, a gente sabe que até felicidade não é um sentimento constante. Você tem momentos felizes. Momentos de felicidade. Então, aqui na Terra, que alguém, né? Eu acho, assim, de uma extrema arrogância, né? Do fato de como que alguém, ele quer não só transformar ali o que tá a Bíblia dizendo, como ele também está transformando até os ensinamentos fora da Bíblia. Nossa, como você se acha tão inteligente assim? Como se minha sabedoria ela vai além da Bíblia, além dos ensinamentos da terra. Nossa, você é o cara. Síndrome de Satanás. Olha, na verdade, quando Paulo viaja nas suas viagens missionárias, foi isso que ele encontrou. Porque ele diz assim, ó, o judeu me pede sinal. O grego me pede sabedoria. E eu não faço nenhuma coisa nem outra. Eu anuncio o evangelho de Cristo e este crucificado. Né? Então, assim, que é escândalo para o judeu e loucura para o grego. Para o judeu era um escândalo, para o judeu era uma loucura. Como é que alguém aceita morrer numa cruz? Né? Já para o judeu, era escandaloso. Quem morre na cruz é um amaldiçoado. Né? Ele dizia, eu prego o evangelho de Cristo, que é loucura para o que perece, mas é o poder de Deus para aquele que aceita e que tem a sua mente iluminada. Né? Então, dentro de todo esse processo, a gente vai encontrar o evangelho vindo para combater algo que estava naquela geração da igreja primitiva, algo que estava dominando o mundo, que era a filosofia. A filosofia estava dominando o mundo. Os grandes filósofos que hoje se estuda nas faculdades era tudo antes de Cristo. Né? E Jesus veio pregar o evangelho de maneira simples, mas verdadeiro, genuíno, que exigia transformação, que exige transformação, mas que também dá direção. Direção de eternidade, direção de destino, direção de origem e destino, né? Resumindo tudo nisso. Mas quando nós olhamos para tudo isso, eu ouvindo vocês falarem aí, e me lembrando, né, daquele episódio que a Bíblia nos narra, de Jesus purificando o templo. Né, quando ele vem e expulsa os vendedores do templo e tal. Quando Jesus estava fazendo isso, e de maneira agressiva, inclusive, com um chicote, batendo nas pessoas, Jesus repetia sucessivamente uma frase. O zelo da casa do Senhor me consome. O zelo da casa do Senhor me consome. O zelo da casa do Senhor me consome. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui pode não ser compreendido por outras pessoas.
Mas eu quero que elas entendam, porque pode parecer que a gente está aqui com arrogância, querendo ser a melhor igreja, ou querendo ser os melhores pastores, ou querendo ser os mais sábios da palavra, e não é isso. Nós estamos aqui por zelo. O zelo da casa do Senhor me consome. E a gente vem aqui com humildade, como você disse, mas com honestidade. Honestidade teológica. Sim. Entendeu? Tanto que a gente nem entrou tanto em assuntos teológicos, né, polêmicos ou alguma coisa assim, mais profundos, mais um evangelho direto, né? Você está falando do evangelho, já está falando teologicamente, né? Mas a nossa proposta é essa, de Deus despertar o zelo em quem está cheio do Espírito Santo. O zelo pela verdade, o zelo pela palavra, o zelo pela casa de Deus, o zelo pela igreja. A igreja, a gente não pode ficar assentados assistindo homens que têm projetos pessoais, imperialistas, humanos, né, destruírem os princípios do Evangelho de Deus e a gente ficar aqui assentado assistindo em nome de que não combatam, vamos fazer amizadinha, vamos fazer paizinha, né? Não vamos fazer guerra, somos todos irmãos, nem todos. I'm sorry, nem todos nós somos irmãos. Infelizmente, é uma verdade, eu digo isso com tristeza no coração. Mas tem muitos falsos profetas, cheios de espíritos malignos, que estão assumindo lugares, porque eu li uma vez um livro, não vou lembrar agora o título do livro, eu até gostaria de lembrar para dizer para as pessoas que estão nos assistindo, mas eu li um livro do pastor Cote, né, Marcos Borges, que ele diz assim: a arma mais eficaz de Satanás é o homem certo na posição errada. Ele estava falando de Judas nesse livro. Eu esqueci o título do livro. Então, o que Satanás tem feito? O obreiro aprovado? Lembrou. O obreiro aprovado. Então, assim, hoje, no meio dos discípulos, existem os Judas. E ninguém questiona. Ou quase ninguém. Vamos abrir as exceções, porque nós estamos aqui questionando. Né? Então, assim, existem muitos Judas, existem falsos mestres, existem falsos profetas. Eles não... Os lobos, eles não estão... Os bodes, né? né? Que não são ovelhas, mas que estão no meio do rebanho. Então, assim... E hoje já não se questiona tanto assim. Entendeu? Hoje já não se questiona tanto assim. Todo mundo tá no mesmo pacote, entendeu? É tudo pastor, é tudo homem de Deus, tudo mulher de Deus, é tudo ovelha do meu pai, e não sei o quê. E não é. E às vezes, assim, se a pessoa pode ficar com raiva, não, mas por que questionar, então? Por que apontar isso? Porque o zelo da casa do meu pai me consome. Porque se não tiver alguém para apontar, para te alertar, né? Alertar as pessoas sobre isso, vocês vão ser enganados. Vocês vão acreditar naquilo que qualquer pessoa te falar. Você vai deixar uma pessoa estar numa posição de glória que ela não tem que estar ali. Exato. Por que Paulo usou essa frase? A gente tem que analisar. Por que ele usou essa frase? Igual você falou, que ele veio para pregar Cristo e Cristo crucificado. Porque alguém que saiu da posição de glória não é o Cristo revolucionário, né? É o Cristo humilhado. Ele não falou, vou pregar o Cristo que tá ali como Deus que se revelou como homem. Tem que ter o porquê. Por que ele usou essas palavras? O Cristo crucificado. É dali que parte a sua transformação. Não é do glorioso. É do crucificado. Verdade. Mas é muito importante que nós, como mencionamos desde o princípio, as pessoas elas conhecem a Bíblia como um todo. Como você sempre menciona também, nós vemos que as pessoas elas têm dificuldade de entender que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Porque muitas pessoas pensam assim, olha tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Teve muitos casos que Deus, ele mandava assim as pessoas entrarem no lugar, na terra, e matar
todo mundo Sim. para estabelecer a vontade dele. Yeah. Hoje nós vamos ver que tem acontecido muitas coisas mundiais Uhum. que nós sabemos que nas escrituras iria acontecer, e a gente vê um povo que parece que está desorientado, querendo pregar uma outra coisa, sendo que é cumprimento de Deus. Yeah. É claro que nós, como igreja, nós precisamos orar, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo, né, ajude os nossos irmãos que estão passando E por isso é aflições. amor. Sim, Aham. através da oração nós clamarmos, mas muitas coisas que estão acontecendo é o juízo de Deus sobre a terra. Yeah. E falar sobre isso, as Uhum. pessoas acham, nossa, o que vocês estão falando? Deus não faz isso. Não. Esse Deus Faz. tirano. E eu querer que você obedeça a Deus e Sim. trabalhar pela propagação do evangelho, pela verdade como ela é, isso é um ato de amor. Sim. Ao contrário do que muitas vezes alguém pensa, Yeah. né? Nossa, as pessoas são sem coração, eles não têm amor. Nós estamos na época da graça e não sei o quê. A época da graça é um tempo de refrigério para o pecador se arrepender. É só Sim, isso, gente. Sim, e a graça é para nos ajudar no meio de toda essa situação e, como você E falou... como diz o Paulo, o principal pecador sou eu, né? Sim, e como você falou, a graça, ela nos reconecta com o Senhor. Yeah. É. Glória a Deus pela graça, que aquele que ele pode estar muito sujo, né? Yeah. Mais vermelho como a escarlate, que o Senhor vai transformar mais branco do que a neve. Então, glória a Deus pela graça de Deus. Não, Mas hoje a em dia, graça- até citar isso aí já é racismo, Sim, inclusive. Sim, mas a graça de Deus, ela não anula Yeah. o todo de Deus. Sim. Yeah. Então, eu acho que é muito importante nós entendermos também, eu vejo que as pessoas elas têm dificuldade de lidar com a liberdade. O fato da gente não ter um homem que denomina, não significa que a igreja está sem controle. Sim. Exato. Na A época, então, necessidade igual você Que o falou. cabeça é do Cristo. povo ter a cabeça. Yeah. Sim. Yeah. Yes. Mas só para poder fazer o resumo para as pessoas. Aham. Vamos falar a primeira igreja que foi estabelecida pelo Pedro. Ok. E aí, essa igreja, ela acabou se corrompendo. Sim. E aí se levantou Martinho O Lutero. que a gente tá falando, você falou igual o Martinho Lutero, ele veio e reformou sobre algo que estava ali, que ele viu que estava errado. Então, hoje, não tem uma pessoa em específico para fazer aquilo. Deus capacita todos aqueles Sim. que leem, entendem o que é evangélico, para a gente poder manter a pureza da igreja. Sim. Que é o que a gente tá falando aqui. O protestantismo nasceu de uma reforma de uma igreja que estava deformada. Sim. Então Deus sempre levanta, Deus nunca perdeu o controle. Yeah. Ainda que os homens por algum tempo assumam o controle ou pensam que assumiram o controle, Deus sempre tem os seus remanescentes. Yeah. E esse é o porque ponto. existe, né, aquelas frases formadas, né? Nossa, quando Deus está... Porque Deus está em silêncio. Deus Uhum. esteve em silêncio ali no passado, em alguns momentos específicos, mas hoje ele nunca está em silêncio. Porque Sim. se Do- você abre a Bíblia, Do, tá antigo, falando. do Antigo Testamento ao nascimento de Cristo foram 755 anos de silêncio. Yeah. Sem profeta, Uhum, sem palavra, uhum, Deus em pleno silêncio. yeah. Você sabe o que é 7 séculos e meio sem Deus dar uma palavra? Sim. E hoje você não precisa ficar nem 7 minutos, porque a partir do momento que você abre a Bíblia, ele tá Yeah. falando. Ele está falando. Então, se você entende aquilo, você é uma pessoa qualificada para Sim. falar: olha, isso não deve estar dentro da igreja. Yes. Isso não deve Sim. ser praticado, isso Mas não deve ser cheio do trazido. Espírito. Sim. Entendendo Tem que estar o evangelho. tem que voltar para o começo. Exatamente. Yeah. Tem que voltar Yeah. para o princípio. Ser cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. Sim. Se você é cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, pelo fruto se conhece a árvore. Yeah. Ponto. Yes. A partir daí você está apto a pregar o evangelho. A partir daí você está apto a liderar pessoas não para o seu pensamento, Yeah. não para a intenção do seu coração. Yeah. Liderar pessoas, arrebanhar pessoas não para si. Uhum. É Sim. cuidar de um rebanho. Yeah. É diferente de um rebanho que não te pertence. Yeah. Porque quando esse líder, né, esse guia tá cheio do Espírito Santo, Uhum. ele tá o coração preenchido. Sim. Então ele também não vai transmitir
aquilo que ele está sentindo para as pessoas que ele está liderando. Sim. Nossa, Uhum. por eu estar faltando isso, eu tenho descontentamento nessa área, Sim. então eu Uhum. vou trazer algo a mais para a igreja. Yeah. Então, às Uhum. vezes, o que ele está criando, gerando ali dentro da igreja é simplesmente um descontentamento do coração dele. Sim. Ele está Aham. transferindo Com para as certeza. pessoas que ele está Yes. liderando. Yes. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo como nosso conselheiro, como nosso amigo, como a única fonte, mesmo que eu passo situações, como você falou, nem todo dia nós vamos estar bem, porque nós somos, nós também temos as nossas estações. Uhum. Mesmo quando passamos por algumas estações, que seja um inverno, que seja uma seca, nós vamos ter o contentamento do Espírito, mesmo quando as coisas não estão bem. Yeah. Que é a paz que excede todo entendimento, mesmo no meio da tribulação. Como explicar isso? Yeah. Então, um líder, um sacerdote, alguém se colocar numa posição e não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, vai viver, sim, numa mesa, num divã de um psicólogo. Sim. Mas quem estiver cheio do Espírito Santo não tem como ir por esse caminho. Yeah. E aí volta que o evangelho de Deus, ele é poder de Deus. Amém. Então nós precisamos viver uma vida em poder de Deus. Yeah. E se nós temos dificuldade com alguma coisa, começa pelo evangelho. Yeah. Começa, como você falou, tudo se resume, Jesus é o centro. Sim. Uhum. Desde a antiguidade, quando ele ainda não aparecia, ele já Ele aparecia. já Aham. estava. Né? Ele só se manifestou no evangelho e Aham. agora nós é conhecido por todos. Glória a Deus. Mas começa a seguir a Cristo Yeah. como verdadeiramente ele é. E o Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo? Fazer o homem nascer de novo. Yeah. O papel do Yeah. Espírito Santo é trazer o pensamento de Cristo para nós, o Yeah. sentimento de Cristo para nós. Yeah. Talvez seja isso que está faltando em muitos. Sim. O Espírito Nascer Santo. de novo. Yeah. Yes, nascer de nascer novo. Yeah. Né? Como o príncipe Nicodemos perguntou para Jesus: Uhum. Oh, yeah. o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Sim, e como você mencionou também, nós não estamos aqui julgando ou criticando as pessoas que estão buscando isso. A questão é que é incompatível um homem de Deus que segue a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, cair numa depressão Sim. ou entrar para um caminho terrível desse, Sim. de declínio. Descontentamento tão grande Sim. da Sim. sua alma ficar Sim. afligida. Não, e né? outra coisa importante em cima disso tudo, o que é muito importante nós destacarmos aqui é a liberdade que cada indivíduo tem. Yes. Então, por exemplo, eu não concordo com vocês. Tudo bem. Amém. Você é livre para fazer a sua escolha. Sim. Sim. Jesus morreu por todos. Sim. Uhum. Paulo diz: não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas nem todos se salvarão. Sim. Sim. Então, a gente não precisa criar inimizades, Uhum. e o que está nos assistindo não precisa ficar nervoso, porque é só uma escolha. Sim. É só uma Sim. escolha. Yeah. É só Né? uma opção a mais. Se É. você tem escutado algo, a Exato. gente também está apresentado do outro lado. Quem está em Então, busca da verdade. Sim. Eu Né? acho importante porque, Não por a nossa exemplo, verdade, né? Yeah. Exato, e assim, a gente pode falar, né? Eu e a Temises, a gente como ovelhas de vocês, né? Aham. A questão de, igual você falou, não é, tá, você não concorda, tudo bem. Mas eu acho maravilhoso o fato que a gente é ensinado a ser livre Aham. e igual você falou o tempo todo, pensa, procure, busque. Gente, mediante Aham. a palavra, não existe confusão. Não Aham. existe. Não existe. Então, tipo Aham. assim, talvez, né, você se frustrou aí com alguma coisa. Busque na palavra. Aham. Busque a verdade através do evangelho. Nada mais. Bloqueia tudo e vai na Aham. Bíblia. Todas as Você vozes, vai achar a direção em Porque, Deus. porque eu vejo muitas pessoas pegando. A gente não vai entrar muito nessa questão de doenças da alma, porque senão é o nosso papel de falar muitas coisas sobre isso, mas de falar aqui. Não hoje. Não hoje. Próximo podcast. Sim, É. mas Próximos. falar aqui para Aham. todas as áreas da nossa vida, o Espírito Santo, ele é o suficiente. Yeah. A gente não tem que aflorar a Bíblia. Sim. Aham. Tá? O Não, que está a gente- escrito está escrito. Não, mas vamos ressignificar, porque a pessoa não está
está conseguindo vencer, então a gente ressignifica para ficar mais fácil para a pessoa. Sim. Né? Então é isso que está acontecendo Yeah. nos dias atuais. Sim. Então é como que o evangelho puro e simples não fosse suficiente. Yeah. É como que se o Espírito de Deus não fosse Mas suficiente. ele É como que se a palavra de Deus, o evangelho simples pregado por Cristo Jesus, não fosse poderoso Sim. para me curar, para me libertar, Yeah. para transformar. Agora, baseado em experiências humanas frustradas, Sim. então alguns dizem, não, isso não funciona, nós temos que implementar a igreja, nós Sim. temos que Yeah. implementar o evangelho. E aquilo que você disse sobre o entretenimento na igreja, também é muito bom a gente enfatizar que a gente também não está dizendo que a gente não pode fazer o melhor, que a gente não pode fazer bem feito, que a gente não pode, ainda mais numa época de tecnologia e tudo mais, mas isso não substitui jamais Yeah. a presença do Espírito Santo. Exato. Então, a gente pode, não o show, não o entretenimento, não o circo de solé dentro da igreja, né? Não, isso é condenável. Yeah. Mas a gente pode usar tecnologia, a gente tá usando aqui a tecnologia agora e Sim. tudo mais. Eu sei que você entende isso porque eu te conheço, né? Mas eu tô falando isso só para aqueles que estão nos ouvindo. Sim. De repente lançar um olhar crítico e dizer, mas eles estão usando câmeras, eles estão usando não sei o quê, eles estão fazendo um podcast e estão criticando quem faz podcast. E não é isso. E não é isso. A questão é a questão da substituição. Nós não estamos habilitados a substituir o evangelho. Aliás, nós estamos proibidos. Yeah. Jesus disse para João na ilha de Patmos, disse assim, olha, essa é a palavra de Deus. Estas é as escrituras. Aquele que aumentar um J ou tirar, aumentar ou tirar um J ou um tio da palavra de Deus, será culpado e réu de condenação. Vai para o inferno, minha gente. As pessoas não estão lembrando que tem inferno. Yeah. Sim. As pessoas não estão lembrando que o desobediente que não viver a palavra de Deus vai para o inferno. E hoje as pessoas estão relativizando o inferno. O inferno é um lugar. O inferno é real. O castigo é real. O fogo não apaga. O bicho nunca morre. Está escrito na palavra de Deus. O coach não prega isso. O coach manda você viver aqui na terra. Depois da terra tem um segmento, tem a continuidade. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o dia do juízo. Louco, se eu pedir a tua alma, para onde você irá hoje? Yes. E o que será tudo isso que você angariou? Ganhou o mundo inteiro e perdeu a salvação. Sai dessa, meu irmão, no nome de Jesus. Vem para o evangelho. Vem para o evangelho. A gente tem um... Não, vou falar. Não, vai. E aí entra aquilo que muitos também estão esquecendo, que a palavra de Deus fala, que naquele grande dia muitos dirão, mas no teu nome nós expulsamos demônios. Então tem muita gente expulsando o demônio que não é conhecido no céu. Mas no teu nome nós fizemos tantos sinais, milagres, maravilhas, né? Mas naquele grande dia ele vai falar, apartai-vos daqui, eu não te conheço. Apartai-vos malditos, Maldito. né? É forte. É muito e só forte. abrindo um parêntese também, para deixar claro, que às vezes quando eu prego assim, as pessoas não entendem, né? Eu empolgo e já começo a pregar, né? Porque quando a gente fala assim, as pessoas não entendem. E eu quero deixar claro que eu não sou contra a prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade financeira aqui na Terra. Eu quero mais é que a igreja seja cheia de pessoas prósperas financeiramente, com o coração voltado para a obra, para a gente abranger o alcance do evangelho e Deus dá recursos para essas pessoas cheias de Deus e cheias de um coração desejoso, como em Atos dos Apóstolos está cheio de homens e mulheres, né, que são pessoas que tinham as suas riquezas materiais disponíveis para o reino de Deus. O próprio Jesus Cristo foi sepultado num sepulcro emprestado de um cara rico, José de Arimateia, que Deus usou José de Arimateia para ter um sepulcro para o filho dele. Glória a Deus, não é isso. O que nós estamos falando é que o evangelho não é isso. Ponto. O evangelho não é para eu ficar rico. O evangelho não é para eu me sentir bem. O evangelho não é conforto no sentido humano. Traz conforto no espírito. De saber que eu tenho uma pátria celestial. Ponto. Que eu tenho um lugar para chegar. Yes. E para eu chegar nesse lugar,
tem certas coisas que eu preciso fazer, que eu preciso obedecer. Tem regras. Tem regras. Não humanas. Eu não queria falar essa palavra, né? É. Porque você Não, me mas tem que assusta. falar, tem que Aham. falar. É. Ó, tem regras, Uhum. tem disciplina e tem doutrina. Sim. Yeah. E nenhuma delas é humana. Sim. É porque, Yes. quando a gente fala de doutrina, Você a já pessoa. assusta. É, né? as pessoas que Lá foram. vem. As pessoas que foram submetidas a doutrinas humanas Uhum. acham que o céu tá sem regra. Tá Sim, desregrado yes. o caminho. Uhum. O caminho Por causa da graça. é só o seu coração. Você tem um coração bom. Aham. E Esquece vai. que fala que Yes. o caminho é estreito, né? Aham. É, e que poucos, né? eram os- Exatamente. Yeah. Então, eu creio que é isso. Uhum. E a gente tem que pregar o evangelho como ele é. Uhum. Ah, e normalmente, quando se prega, ao primeiro momento desagrada mais do que agrada. Yeah. Mas a gente precisa pregar o Mas, evangelho. yeah. Mas E- como você E falou o zelo da também, casa do Senhor precisa nos consumir. Sim, mas Sim. como você falou também, assim como os discípulos, muitas vezes nós não vamos agradar. E tá Yeah. ok também. Yeah. Tá E Porque ok nós não também. estamos para Yeah. agradar. É necessário ter essas conversas, é Aham. necessário de Sim. falar sobre isso, né? Sim. Principalmente, igual você falou, hoje em dia ninguém quer É. ser desagradado. Ai, não Não. fala assim comigo. Ai, Aham. não pode, Sim. ninguém quer entregar a vida. Todo mundo É. não quer ser tocado. É. E nós não podemos esquecer, como você falou, tem o inferno, tem o céu. Yeah. Jesus, ele voltará para buscar a igreja. Amém. Ele fez uma promessa quando ele Aham. foi para o céu. Yeah. Que ele iria voltar para nos buscar. Yeah. E nós cremos que esse dia está chegando. E Yeah. só vai para o céu quem se parecer com ele. Yeah. Yes. Só irá para o céu aquele que foi transformado pelo Espírito Santo. Yeah. Só irá para o céu Há uma aquele que condição. nasceu de novo. Amém. Então, se nós não nascermos de novo, nós não iremos para o céu. Ah, muito Sim, bom, E né? como o corpo de Cristo, né? Ele não vai vir buscar um Não. corpo doente, Não. sujo, Uhum. faltando pedaço, Não. principalmente, né? É. Nossa, gente, que papo maravilhoso essa Amém. noite, Pois né? é. Meu Na verdade, Deus. dá vontade de continuar, Dá, né? gente, Mas vai vamos ter ter que ter um bastante outro. coisa por aí, né, Temises? Fala aí, fala aí. Vai dar Os continuidade esse próximos, 2024, né? Não, a gente tá preparando aí cada mês, então, a gente vai estar Sim. falando de Sim. um tópico, a gente vai estar aqui Sim. se reunindo, às vezes Yeah. nós quatro, mas Yeah. às vezes convidados também. Especiais. Sim. Então, Aham. se você que é novo no canal, não esquece de se inscrever. Yes. Segue as nossas páginas e espere até no próximo mês e a gente Muito vê bom. vocês. Boa noite, Amém. gente. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Amém.